Ok, passamos então ao processo 201.692, continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem concede a palavra. Trata-se da prestação de contas da Colonac, vou citar aqui que é uma referente ao exercício orçamentário financeiro 2014, a responsabilidade é da senhora Sara Alessandra Lima Modesto. O nosso corpo técnico emitiu o relatório as folhas 14/44, as citações das folhas 48 a 52. Também responsável, chama aqui pela companhia, o contador Manuel Machado. Ambos ficaram inertes. O relatório complementar 56 a 58 e o parecer ministerial, folhas 64/65. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 4 de maio de 2015. A análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono as seguintes irregularidades: a ausência de documentos comprobatórios de 13 nomeações realizadas com a finalidade de assessorar os trabalhos de liquidação da companhia, contrariando o princípio da publicidade descrito no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Não comprovação de publicação da ata da Assembleia Geral Ordinária, incompatibilidade dos valores lançados a débito e a crédito na demonstração conta bancos, ausência de controle interno e aumento do prejuízo acumulado na ordem de R$ 2.846,97, sugerindo, ao final, a desaprovação da matéria. Com efeito, foram citados para a defesa a senhora Sara Alessandra Lima Modesto, liquidante, e o senhor Manuel Vanes Machado, contador, que não aproveitaram a oportunidade. O relatório técnico conclusivo afastou a irregularidade referente à incompatibilidade dos valores lançados a débito e a crédito na demonstração conta bancos, sugeriu alterar para ressalvas as falhas decorrentes da não comprovação da publicação da ata da Assembleia Geral Ordinária e do aumento do prejuízo acumulado. Por outro lado, manteve as irregularidades decorrentes da ausência de documentos comprobatórios sobre as 13 nomeações realizadas e da falta de parecer sobre as contas da entidade pelo controle interno, pelo que sugeriu a irregularidade das contas. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de abril de 2016. A Colonac se encontra em processo de liquidação extrajudicial desde 20 de abril de 89 e, a esta altura, ainda há pendências. Apesar de ter suas atividades praticamente paralisadas, focando apenas nas ações em cumprimento às normas referentes ao processo de liquidação extrajudicial, a companhia realizou a nomeação de 13 servidores em cargo de comissão, sem, contudo, demonstrar a comprovação e publicação dessas nomeações, nem o ato legal de criação dos cargos, contrariando o princípio da publicidade, descrito no artigo 37, bem como da economicidade, previsto no artigo 70, ambos da Constituição Federal de 88. O mesmo defeito foi levantado por este Ministério Público de Contas nas contas de 2011 e 2012, que ainda não foram julgadas. Ademais, não restou comprovada a publicação da ata da Assembleia Geral Ordinária, nem tampouco houve apresentação de parecer sobre as contas da entidade, emitido por órgão competente, o que contraria o modelo de organização previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 64 da Constituição Estadual, e no item 15, anexo 8, da Resolução 87/2013 do Tribunal de Contas do Estado. Por fim, observa-se que houve um aumento no prejuízo acumulado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contas em tela, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e pela aplicação de multa a liquidante, com fulcro no inciso 1 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, que deve ser chamada para o contraditório específico preliminarmente ao julgamento, para que comprove a conformidade dos dispêndios gastos com cargos em comissão, sob pena de ser responsabilidade também pelos valores pagos a esse título. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, da análise dos autos, constata-se que a área técnica, em último relatório, e o Ministério Público, junto a esta Constituição, apuraram as seguintes irregularidades. Bom, como ele já listou as irregularidades, as nomeações, a ausência de parecer
sobre as contas do controle interno e ao final, a área técnica sugeriu a desaprovação das contas com aplicação de multa, sanção, cujo parecer ministerial também foi no mesmo sentido. Bom, o nosso entender é que dessas impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contábil, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correções nas próximas edições da espécie, porque sanáveis, conforme precedentes de época deste tribunal. No tocante às nomeações de cargo em comissão, número 13, sem as respectivas comprovações, a instrução não comprovou e também não fez nenhuma diligência na origem, através de ofícios, se de fato não ocorreu a publicidade das nomeações realizadas. Portanto, opino que este item também permaneça como ressalva. No mesmo sentido, em relação à ausência de parecer sobre as contas da entidade, não vejo aqui que, no presente caso concreto, a instalação e manutenção deste órgão na estrutura da comissão seria um custo desnecessário pelo fato de não existir demandas o suficiente que justificasse manter uma estrutura de controle interno dentro da companhia. Em outras palavras, a instalação e manutenção de um controle interno na Colonac seria muito dispendioso, pois não há demanda suficiente para justificar esse caso. Também considero aqui como ressalva, no tocante ao que se refere às demais constatações, acompanho a área técnica e o Ministério Público. Aí, no nosso olhar, a emissão do parecer aqui com base no inciso 2, artigo 51 da Lei Complementar 38, pela emissão do acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Colonac referente aqui ao exercício 2014, responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto, responsável à época dos fatos. Aqui, em face das seguintes falhas, por nomeação sem comprovação de publicidade, ausência de parecer do controle interno, não comprovação da publicação da ata da Assembleia Geral Ordinária, majoração dos prejuízos acumulados no exercício 2014 na ordem de R$ 2.846,97. Aqui recomendamos que, nas próximas edições da espécie, corrija as falhas formais apontadas, notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e, logo em seguida, pelo arquivamento. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Jorge Malheiro. Excelência, eu tenho o mesmo entendimento do nobre relator, apenas a dúvida com relação ao preenchimento das 13 vagas de cargos comissionados. E aqui tudo isso faria diferença. Tentei até me aprofundar no processo, não consegui enxergar isso, porque hoje há uma mistura de cargos comissionados do Executivo maior, da administração direta, nomeados na indireta, e se forem estas situações, tem que ter a permissão legal, então tem que ter um preenchimento na legislação autorizado de quantidade de cargos. Então, aí, a falta de publicidade, se fossem cargos internos já definidos, não tem nenhum problema. Mas se eu não tiver uma base legal para a contratação, não caberia aqui a devolução, porque houve a contraprestação de serviço e não foi falado em superfaturamento dos valores, mas caberia a multa pela contratação irregular. E, no caso, houve a citação, houve a notificação, a gestora foi chamada ao processo, na citação do nobre relator, a folha 48, para se explicar por esse fato que estava a folha 43. Então, apenas para me aprofundar sobre a criação dos cargos, se eles estão inerentes dentro da Colonac ou se são do Executivo, eu pediria vista dos autos, excelência. Tudo bem. Senhor conselheiro Ronaldo Polanco, aguarda o... Tem que aguardar mesmo. Perdão, conselheiro Ronaldo Polanco, o relator, o conselheiro Malheiro tem toda a razão, assim, você não consegue ver
Mas eu vejo, assim, sempre aqui o conselheiro Zé Augusto, eu já vi várias vezes debater, como é que nós mantemos uma situação dessa, de uma empresa que não tem mais nada para gerir? Então, os serviços é para fechar. Seria um liquidante e acabou. Liquidante Só que não é, o acabou. 4B, a Então, determinação nós de diretoria precisamos está toda ter um presa, diálogo todo com o executivo, tempo aí. porque você tem 13 pessoas, assim, que estão lá fazendo o quê? Multiplica por 15 mil, multiplica por 4 anos. Então, chega um momento que a gente dá o voto, mas fica... Ok, então vamos, após o voto do nobre conselheiro relator, o conselheiro José Augusto segue o voto do conselheiro relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro pede vista, a nobre conselheira Dulcinea aguarda o voto do nobre conselheiro revisor.